Mateus capítulo 6, verso 5. A Bíblia diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos-lo pedirdes. Você pode fechar os seus olhos, curvar a tua cabeça, vamos orar? Ore pela minha vida. Peça ao Senhor que, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Peça ao Espírito Santo que ministre ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa noite tão especial. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa mais um dia. Agora é momento da tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, abre o nosso entendimento e fala conosco nessa noite. Nós precisamos muito, ó Deus, ouvir a tua voz. E nós te pedimos que o Senhor esteja trazendo entendimento, luz, ó meu Pai, falando a cada coração presente nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero falar com você nessa noite sobre oração. Quero falar com você sobre a diferença de pessoas que têm uma vida de oração e daqueles que não têm. Talvez você pense assim: ah, pastor, não há diferença nenhuma nisso. Ah, sim. Há muita diferença. Existem algumas coisas que acontecem na vida de quem ora. Pastor, o porquê nós devemos orar? Jesus, querido, ensinou isso no Sermão da Montanha. Como eu já ministrei em vários outros domingos atrás, nós temos falado sobre cada ponto do Sermão da Montanha. E Jesus deixou isso muito claro no Sermão da Montanha, porque Ele queria ensinar os seus discípulos a praticarem isso constantemente. Jesus queria mostrar que a oração é algo indispensável na vida de qualquer cristão. A pergunta que eu te faço é, responda para você mesmo: você ora todos os dias? Você lê a palavra de Deus todos os dias? Que importância você tem dado a esse princípio tão importante e indispensável na nossa vida? Querido, você precisa sair daqui hoje entendendo que há algo de muito especial por detrás de quem tem a oração como uma prática diária na vida dele. Só que só experimenta esse algo especial quem ora. Não adianta hoje eu falar aqui sobre oração, e talvez domingo que vem eu vá continuar, porque tem tanta coisa para falar, que eu acho que em 2, 3, 4, 5 cultos nós não falaríamos tudo. Mas não adianta nada eu falar sobre isso, se você não sair daqui hoje disposto a mudar. Não adianta eu falar que é bênção para a tua vida você orar, se você não decidir que você precisa buscar Deus.
Então a primeira coisa que você precisa entender e aprender aqui hoje é que vida de oração é diferente de orar. Como assim, pastor? Não entendi. Querido, vida de oração é você andar com Deus o tempo todo, todos os dias. Assim como o próprio Jesus, Ele andou com o Pai em todo o tempo em que Ele esteve aqui nessa terra, e Ele nos deu muito exemplo acerca disso. Jesus, Ele é a nossa maior inspiração acerca do assunto oração na Bíblia. Como a Bíblia fala sobre oração, sobre o tempo que Jesus gastou com o Pai. Quantas e quantas vezes a palavra menciona momentos em que Jesus ia para os montes, Jesus ia para os desertos, Jesus ele buscava a Deus. Se você for ler em Atos, a Bíblia também fala da igreja primitiva, de como eles oravam e buscavam a Deus. Os nossos irmãos, mesmo sendo perseguidos, mesmo estando presos, eles não deixavam de clamar ao Senhor. Eles não deixavam de buscar a Deus. Mas a Bíblia também começa a dizer, lá desde o início, sobre um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. E Deus o tomou para si. Que coisa maravilhosa isso. Querido, imagina Deus tomar alguém e o levar para Ele. Foi isso que aconteceu. Meu irmão, se existe algo que agrada a Deus, esse algo é quando Deus encontra alguém que ama a oração. Como isso agrada o coração de Deus? Porque só ama a oração quem o ama. Só gasta tempo em oração aquele que tem prazer de estar com Deus. Eu já falei aqui muitas vezes que a única forma de nós falarmos com Deus é através da oração. E então quem não ora, na verdade você nunca fala com Deus. Porque você só fala com Ele nos seus momentos de oração. Querido, Deus, Ele deseja nos dias de hoje fazer o mesmo o que Ele fez com Enoque. Eu não estou dizendo que Deus vai te arrebatar e vai te levar para o céu. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer que Deus Ele deseja que você seja exclusivo dEle. Deus deseja tomar a sua vida para Ele. Deus deseja te encher tanto da presença dEle, para que Ele possa te usar nesse tempo chamado hoje, para abençoar muitas outras pessoas que estão perto de você. Agora a pergunta que eu te faço é, será que você tem coragem de pedir isso para Deus? Deus, toma a minha vida para Ti. Será que você tem coragem, querido, de fazer essa oração? Porque isso vai custar de você renúncia. E tudo que as pessoas hoje menos querem é ter que renunciar a algo que lhe custe alguma coisa. Ninguém quer abrir mão dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus sonhos, para poder agradar a Deus. A pergunta que eu te faço é, você tem coragem de dizer hoje para Deus, Deus, eu abro mão da minha vida para poder agradar o Senhor o máximo que eu puder? Eu sou capaz de renunciar a minha vida para poder dar toda a minha vida para Deus. Pastor, como é que Deus pode me tomar para Ele? Da mesma forma que tomou Enoque. Quando você decidir andar todos os dias da sua vida com Deus. Como eu disse, Deus não vai te levar para Ele. Ele vai te manter cheio da presença dEle aqui, para que através de você Ele possa impactar outras pessoas. Ah, pastor,
Para que isso? Para que impactar pessoas? Isso é besteira. Querido, besteira é viver a vida como muita gente tem vivido aí. Besteira é servir a Deus como muita gente tem servido aí. Um dia você vai ver que toda essa loucura, correndo atrás de dinheiro, tentando realizar os seus sonhos materiais de terrenos, tudo isso vai passar. E aí você vai olhar para trás e vai lembrar dos ensinamentos de Salomão, quando ele diz: vaidade, vaidade, diz o pregador. Tudo isso é vaidade. Sabe, querido, eu posso não ter muita coisa de bens materiais ao meu redor, mas aquilo que eu tenho dentro de mim é a presença de Deus. Você pode não ter muita coisa ao seu redor, mas a presença de Deus que habita dentro de você, isso nós precisamos aprender a compartilhar com as outras pessoas. Eu amo um texto, e eu já preguei sobre isso aqui, um dia numa reunião de líder, sobre Pedro e João, na porta do templo, Formosa, quando eles se encontraram ali com um coxo. Mas essa semana eu meditava nessa palavra novamente, e Deus me trouxe uma revelação muito profunda nesse texto. Pedro, ele olha para aquele homem, para aquele coxo, e ele diz assim: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: o que é que você tem para dar para as pessoas lá fora? Escuta uma coisa. Pedro, ele estava indo para a oração. Ele estava entrando no templo. E o coxo, a Bíblia mostra que ele estava próximo a um ambiente de oração. Presta atenção nisso, querido. Abre bem seus ouvidos. Ainda que a intenção daquele homem não fosse orar, fosse pedir esmolas, mas pelo menos ele estava lá. Sabe o que eu aprendo aqui quando eu li esse texto? É que não importa, querido, se as pessoas ao meu redor têm vida de oração com Deus, importa que eu tenha. Escuta aqui. Aquele coxo, ele não teria recebido o milagre dele se ele tivesse ido pedir esmola em outro lugar. Ele só recebeu o milagre dele porque ele estava no lugar certo, na hora certa, para poder pedir esmola. Ainda que ele não soubesse orar e nem tivesse a intenção disso, o ambiente que ele estava, ele tinha contato com gente que ora. Eu não sei se você pescou aí onde é que eu quero chegar. Eu quero que você me entenda hoje. A sua família, os seus amigos, seus filhos, eles não precisam saber orar, eles não precisam desejar a orar, eles só precisam conviver com gente que ora perto deles. Deu para entender? A sua família só precisa conviver num ambiente que tem pessoas que oram, porque qualquer momento eles vão precisar de um conselho, eles vão precisar de uma orientação, e aí quando eles pedirem para você, você vai dizer para eles assim: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, eu não tenho isso que você está precisando, mas eu sirvo um Deus que mudou a minha história, e Ele pode mudar a tua vida. Eu sirvo um Deus que é fiel para transformar você, como transformou a minha própria vida. Quando essa pessoa chegar para você, você vai dizer para ela: olha, eu não tenho dinheiro para pagar tratamento, para você fazer um tratamento para depressão, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Sai dessa depressão, sai dessa enfermidade, sai desse problema que você está vivendo. Sabe, querido, o coxo, ele não sabia orar. Da mesma forma que a sua família não sabe se relacionar com Deus.
Pastor, como é que eles vão aprender? Vendo Deus em você. Nós somos cartas vivas, diz a palavra de Deus. Escuta uma coisa, meu irmão, você que é crente, quem aqui é crente em Jesus? Levanta a mão. Meu irmão, deixa eu te fazer um pedido. Se os seus familiares não oram, proporcione a eles a oportunidade de viverem perto de alguém que ora. É só isso. Posso te dar um conselho? Pare de dizer que os seus familiares têm que orar, têm que buscar Deus. Ore você. Um dia eles vão ver a diferença daquele que tem uma vida com Deus. E eles vão querer a mesma coisa para a vida deles. Não vai adiantar você ficar tentando impor as coisas, aquilo que você quer que eles façam. Eles não vão fazer. Pastor, o que eu faço então? Busque a Deus de tal forma, porque quando Deus começar a operar milagre na tua vida, todo mundo vai reconhecer que o único caminho é a oração. Então, meu querido, para de falar certas coisas dentro de casa. Vá buscar a Deus. Construa um ambiente carregado da glória de Deus dentro da sua casa. É o que você precisa. Aquele coxo, diz a Bíblia, que ele entrou no templo saltando de alegria. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Sabe aquela pessoa que só te dá decepção? Você já desanimou de orar por ela? Você já desanimou de chamar para vir para a igreja? Pensa aí naquele familiar seu que te dá trabalho. Pensa aí. Cadê o Ronei? Ronei. Vem cá, Ronei. Não pode ficar aí que eu também vou ir atrás. Pensa comigo. Corre aqui. Todo mundo olha para cá, gente. Vocês têm que olhar, ué. Fica lá de fora, na rua. Isso. Pertinho aqui. Isso. Às vezes você está na igreja, pagando o preço, buscando a Deus em oração. Vem aos cultos, você busca o Senhor há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, e nada acontece. Você olha e fala, aquela pessoa nunca vai converter. Daqui uns dias, pega na minha mão aqui, meu filho, você vai entrar abraçadinho com essa pessoa dentro da igreja. As pessoas vão olhar, para aqui um pouquinho, né? Olha para ele. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, eu não acredito que é o Ronei que está aqui. Eu nunca imaginei que ele fosse colocar os pés dentro da igreja. O Ronei, ele era isso, ele era aquilo, mas ninguém dava nada por ele. Mas sabe o que Deus faz? Deus pega aquele que ninguém dava nada por ele, traz ele para a presença de Deus e ainda coloca ele assentado numa bateria para poder tocar para Jesus, para glorificar e para dizer que Jesus, ele salva, ele liberta todo aquele que o busca. Não despreze o poder da oração. Pode demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos. Toda a tua casa servirá ao Senhor. Você só precisa crer, meu irmão. Escuta uma coisa, meu querido. O mundo não precisa conviver com pessoas intelectuais. Já tem gente demais assim lá fora. O mundo não precisa conviver com pessoas que entendem de economia. O mundo precisa conviver com gente que ora, com gente que busca Deus. Porque quem ora atrai o sobrenatural do céu para a terra. Quando você criar um ambiente de oração dentro da sua casa, vai começar a acontecer milagre lá para todo lado. E as pessoas não vão saber por quê. Aí você vai dizer, é o Jesus que eu sirvo. É o Deus que eu tenho buscado. Se você passar por algum problema no casamento, e você procurar um especialista em casais, hoje tem muito disso aí, né? É os coachings. E aí eles dão não sei quantas lições, tantas técnicas para você melhorar o seu relacionamento. Tudo coisa vazia, não tem nada de Deus nisso. Aí você procura uma pessoa de Deus, você procura o seu pastor para conversar sobre problema no casamento.
Sabe como é que eu vou te aconselhar? Eu vou pegar o livro chamado Bíblia, porque quem criou o casamento escreveu esse livro. Todas as orientações que você precisa saber estão nesse livro. O que é melhor? Você procurar alguém que inventou estratégias para você melhorar o seu casamento, ou você buscar a resposta naquele que criou o casamento e deixou aqui todas as orientações para você? O problema é que na maioria das vezes nós desprezamos o pastor, desprezamos o irmão, desprezamos o líder de célula, desprezamos a igreja, desprezamos a Bíblia e preferimos pagar uma consulta para alguém poder nos dizer um monte de balela do que você tem que fazer para mudar a sua vida conjugal. A Bíblia tem tudo de graça. Sabe, querido, quando você ora, coisas sobrenaturais acontecem. Por isso eu quero te incentivar hoje a você se tornar alguém de oração. Mas nós podemos aprender muito mais nesse texto que Jesus nos ensinou. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você é que quando você ora, você está se preparando. Presta atenção nisso. Observe para você ver, nós nos preparamos para tudo. Nós nos preparamos para ir a um casamento, nos preparamos para ir a uma festa, nos preparamos para fazer uma viagem. A minha irmã e o meu cunhado estão viajando, foram fazer um passeio esse fim de semana, e eu fui à casa dela essa semana, estava lá aquele monte de bagagem, e ela arrumando as coisas, olha, não esquece aquilo, não esquece a outro, não esquece aquele outro negócio. E nós somos assim. Nós não deixamos faltar nada, nós conferimos tudo. Da mesma forma, a oração, ela te prepara para tudo. Jesus estava aqui nesse sermão, ensinando os discípulos a orar, para que eles estivessem preparados para aquilo que viria a acontecer no futuro. Pensa comigo. Tudo que vai acontecer com você amanhã, você está preparado para isso? Não. Ninguém está preparado. Por quê, pastor? Porque você não sabe aonde o inimigo vai te atacar. Você não sabe em que área Satanás vai tentar te destruir. Mas uma coisa eu sei. Que se eu buscar a Deus amanhã, se eu começar o meu dia na presença de Deus, ainda que o diabo tente arquitetar um plano para destruir a minha vida, a minha Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu e você, que estamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós encontraremos descanso. A Bíblia diz que nem o mal te atingirá, nenhuma praga chegará até a tua casa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Você só precisa buscar. O problema é que nós nos preparamos para tudo, mas não nos preparamos na área espiritual. Você amanhã, quando acordar para o trabalho, você vai passar a sua roupa, você vai trocar de roupa, vai escovar os dentes. Você escova dente, né, querido? Antes de ir para o trabalho. Tem uns aí que não escovam. Você vai tomar o seu café. E aí você se prepara, mas você não se prepara para uma batalha espiritual que você pode enfrentar. Você sabia que tem muita coisa no seu trabalho que não é normal? É espiritual. E aí você trabalha o dia todo, você chega em casa exausto. Não é porque você trabalhou muito, é porque você se preparou para ir trabalhar. Você não se preparou para as batalhas espirituais que você ia enfrentar dentro do seu local de trabalho. E aí você lida com gente endemoniada o dia inteiro, gente para tirar a sua paz o tempo todo, e aí você explode com essas pessoas, ao invés de dar exemplo de cristão. Por quê, pastor? Porque você não orou antes de sair de casa.
Você não buscou a Deus. O Manezinho trabalhou comigo aqui 8 semanas. Todo dia, quando ele chegava aqui, nós dávamos a paz do Senhor um para o outro. Eu estava saindo da oração 7 horas da manhã e ele chegando. Querido, um ambiente gostoso. Foi bom trabalhar aqui na igreja, não foi, mano? Ai de você, se você falar que foi ruim também. Um ambiente gostoso, um ambiente de paz. Querido, aqui a gente come bolo de cenoura. Minha esposa faz. Aniversário dos pedreiros, nós fazemos festa para eles. Tem dia que dá na minha cabeça, eu estou chupando picolé na rua, eu passo e como picolé. É ou não é, Manezinho? Trouxe picolé para os pedreiros chupar também. É assim. Ambiente de paz. O nosso problema é que nós vivemos na correria da vida diariamente, como se não precisássemos nos preparar em oração, buscar a Deus. E isso acontece com tudo, com o culto, acontece com a célula, acontece com tudo que você faz para Deus. Nós criamos o propósito de começar o culto aqui um pouco mais cedo. Pouquíssimas pessoas chegam mais cedo para orar, para se preparar para cultuar a Deus. Agora eu fico imaginando, se não existe preparação para você vir para um culto adorar a Deus, como é que anda a sua preparação para a volta de Jesus? Se você não se prepara, se você nem lembra de Deus ao longo do dia, não, você leu a Bíblia hoje, você orou hoje. Da mesma forma que você se prepara para vir para a igreja, é a mesma forma que você tem se preparado para aguardar o Rei dos Reis. Me desculpa, mas é a verdade. Ah, pastor, eu vou me preparar. Eu te pergunto, quando? Você sabe quando é que Jesus vai voltar? Você sabe quando você vai partir dessa vida, você vai morrer? Então, meu irmão, o desafio é nós andarmos preparados hoje. Domingo passado, retrasado, eu não me lembro, eu falei sobre isso aqui um pouquinho. E eu dizia, podem chamar o seu nome hoje pela madrugada. Podem chamar a sua senha, o seu nome. E dizer, Júnior, você está pronto? Denis, ou Denis não, que ele casou semana passada. Coitado da Mariana, ela já fala, pastor, ele não, pastor. É verdade isso. Devemos andar preparados. Paulo, ele ensina que nós devemos orar sem cessar. Jesus, ele fez uma pergunta e ele diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Será que quando Jesus voltar, Ele vai nos achar aqui dentro da igreja, adorando, servindo a Ele e aguardando a presença, a volta dEle para nos buscar? Querido, pode parecer besteira para muita gente isso que eu vou dizer, mas Jesus está às portas para voltar. Pastor, eu escuto todo mundo falar isso há tantos anos e nunca aconteceu. Uma hora vem. Uma hora Ele voltará para buscar a sua igreja, e aqueles que não estiverem preparados, aquelas virgens que não tiverem lâmpadas, azeite na sua lâmpada, ela ficará para trás. Pastor, como é que o senhor fala com tanta certeza que Jesus está voltando? Olha os acontecimentos que estão tendo por aí. Olha a quantidade de falsos mestres se levantando. Um evangelho que não é de Cristo sendo pregado, e um monte de gente seguindo essas pessoas, porque eles pregam algo que é gostoso de se ouvir. Eles pregam coisas que é agradável aos ouvidos, ao coração. Paulo fala isso na carta ao Timóteo. Que essas pessoas gostariam de ouvir fábulas e buscariam mestres para si mesmo.
Deixa eu te contar uma coisa, querido. Grava bem isso que eu vou te dizer. Eu acredito que um dos maiores sinais de que o dia do arrebatamento se aproxima é que antes da igreja ser arrebatada da terra, a Bíblia seria arrebatada de dentro de muitas igrejas. Olha as barbaridades que têm sido pregadas aí, dizendo que você pode seguir a Jesus de qualquer maneira. Você pode seguir a Jesus sem mudar de vida, sem abandonar os velhos hábitos, frequentando os mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. Me desculpa, mas esse não é o evangelho do meu Jesus. Porque o evangelho do meu Jesus é aquele que ele diz assim: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Sabe, querido, tem muita coisa hoje substituindo a Bíblia. Tem muita coisa hoje tentando substituir a oração. Hoje você não precisa mais orar, basta você ter pensamento positivo, vai dar tudo certo. Basta você quebrar as suas crenças limitantes. Está pregando muito isso aí afora. Basta você ser afirmativo nas suas palavras. Eu posso, eu consigo, vai dar certo, eu sou bom, eu sou o cara, eu sou a mulher. Para que ler a Bíblia? Se você todo dia é encharcado de textos pela internet que você recebe e você lê. Não precisa ler a Bíblia. Não, pastor, eu já li hoje um texto do Pão Diário que o fulano me mandou. Sabe, existe um homem chamado Andrew Bonner, existiu. E em 1853 ele escreveu a seguinte coisa: Deus gosta de ver o seu povo reconhecer o fato de que não há absolutamente nenhuma esperança a não ser na oração. Um homem em 1853 escreveu algo que nós estamos falando hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. O único caminho para a igreja se aproximar de Cristo é buscando a face dele, é orando, é gastando tempo, é consagrando sua vida. Então, meu querido, não tente arrumar alguma coisa para tentar substituir a oração, para tentar substituir a Bíblia. Você não vai conseguir. A única forma que Deus deixou para a sua igreja se relacionar com Ele é orando, é buscando a Deus. Nada mais. Mas não para por aí. A oração, além de tudo isso que eu já disse, ela também te ajuda a vencer os desafios diários da vida. Sabe por que você não vence muita batalha que você está enfrentando? Porque você não ora. A primeira dificuldade que vem, você para de orar. Querido, entenda que o primeiro passo, eu coloquei isso no estudo de célula essa semana. O primeiro passo daquela pessoa que desiste de alguma coisa, antes de desistir daquilo, ele desiste de orar. Ele para de buscar a Deus. Observe para você ver. Toda pessoa que abandona um sonho no meio do caminho, é porque primeiro ele já desistiu de orar por aquele sonho há muito tempo. Quando você deixa de orar por tal coisa, aquela tal coisa morre dentro de você. Pastor, por que isso acontece? Porque quando você deixa de orar, você começa a observar os obstáculos e você enxerga eles maiores do que eles verdadeiramente são. Tudo você coloca dificuldade, tudo você coloca impedimento, tudo você acha que é mais difícil do que é. Vou te dar um exemplo do que Jesus ensinou em Marcos 11. Jesus, ele disse assim: se você disser a este monte,
sai daqui, ergue-te e lança-te ao mar. E se você crer e não duvidar no teu coração, isso vai acontecer. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós falamos demais das montanhas, quando nós deveríamos falar a montanha. Observe o quanto as pessoas, elas contam todos os dias dos problemas delas para muita gente. Você conta que está passando por uma luta. Eu estou com problema no casamento, estou com problema na vida financeira, estou com problema na saúde. Os meus filhos estão assim. A gente fala demais das lutas, a gente enaltece demais a Satanás. Pastor, o diabo, ele está acabando com a minha vida, o diabo está destruindo meu casamento. Querido, o diabo é um porco. O diabo é um derrotado, o diabo é um fracassado, ele não tem poder nenhum para te destruir, se você for um homem ou uma mulher carregada do Espírito Santo. O nosso problema é que nós engrandecemos a ele, nós falamos demais dos problemas, reclamamos demais, e ao invés de nós falarmos as coisas, nós falamos das coisas. Olha os discípulos no meio da tempestade. Os discípulos, eles acordaram Jesus para poder falar que eles estavam quase morrendo. Chegaram para Jesus e disseram assim: o Senhor não se importa conosco? Olha o tamanho dessa tempestade, nós estamos perecendo. Querido, Jesus estava dormindo. O sono do justo. Jesus levanta e chama aqueles homens de pouca fé. Vocês não têm nenhuma fé. Querido, aqueles homens não deveriam ter acordado Jesus para falar de tempestade. Eles deviam ter aberto a boca deles e repreendido a tempestade. E ela tinha passado. Era isso que Jesus queria ensinar. Porém, só consegue fazer isso quem tem vida de oração. As coisas não acontecem num passo de mágica, que você olha e diz assim: está amarrado, está repreendido. A gente aprendeu muito isso, né? Está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, eu sou mais do que vencedor. E aí a gente repete aqueles jargões dos crentes. Querido, isso não tem poder nenhum na sua vida se você não tem vida com Deus. Isso não adianta. Lembra da mensagem que eu preguei há muito tempo atrás? Vença a tempestade na calmaria dos montes. Jesus, ele dormia, porque antes da tempestade ele orava. Foi isso que ele fez. O nosso problema é que nós esperamos sempre a tempestade chegar para a gente poder orar. E aí que a gente vê o tanto que a oração faz falta. Porque a tempestade chega, você não está preparado espiritualmente, o que é que acontece? Você se desespera, você fica louco, você fala em suicidar, você fala em matar os outros, você fala em dar um cabo na sua vida, você fala um monte de besteira. Porque se você estivesse em oração, você estaria preparado para enfrentar aquele problema. Jesus mandou a tempestade embora. Como é que ele fez? Ele ficou falando dela? Não. Jesus chegou e disse: vento, aquieta-te. Mar, acalme-se. Só. Querido, quem não ora no tempo da calmaria, quando chegar a tempestade, ele vai se desesperar. O dia que você vê alguma pessoa desesperada por algum problema, falando demais de algum problema, dá um conselho para ela, fala: meu irmão, pelo amor de Deus, vá orar mais. Porque isso é resultado de quem não ora, de quem não busca a Deus. Uma pessoa que se desespera quando um problema chega, é porque ela não estava se preparando em oração antes do problema chegar.
Crente, meu irmão, crente precisa orar todo dia. Do mesmo jeito que você toma banho todo dia, come todo dia, trabalha todo dia. Quem tem uma vida de oração não perde tempo falando de tempestade. Ele ora e ele libera uma palavra e a tempestade passa. Obrigado pelos 2 améns aí. Crente, querido, cheio do Espírito, que ora, ele não perde o tempo dele para ficar falando de problema, não. Ele ora e o mar acalma, ele lança uma palavra e a montanha passa de um lado e vai para o outro. É assim. Jesus disse que se nós crescêssemos, nós faríamos obras ainda maiores das que ele fez. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se eu quiser fazer coisas maiores, eu preciso seguir o mesmo exemplo de Jesus. João 21, 25, como eu amo essa palavra, porque a Bíblia diz ali que existem coisas que aconteceram e não foram registradas porque não caberiam nos livros. De tanto milagre que Jesus fez, tanta coisa que Jesus operou, e aí Jesus vem e ainda diz que eu e você podemos fazer coisas maiores do que essas? Meu irmão, pastor, por que nós então não vivemos isso? Porque não buscamos, nós não cremos. Meu querido, Jesus, Ele fez muitos milagres, agora Ele habita dentro de você, e você vai ser canal de milagre na vida de muita gente. Jesus, Ele repreendeu tempestade, agora Ele habita dentro de você, e a sua boca, dela também podem sair palavras para repreender as tempestades que estão acontecendo ao seu redor. O segredo é você se manter em oração. Sábado nós vamos ter 6 horas de oração, 2 horas de adoração. Você já imaginou o que é que pode acontecer aqui? Gente pode ser curada, pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo. Você pode sair daqui cheio do Espírito Santo, chegar dentro da sua casa, alguém entregar a vida dele para Jesus. Tudo pode acontecer. Pastor, e se nada acontecer? É aí que muita gente desanima, porque às vezes aos seus olhos nada está acontecendo, mas Deus está agindo. Pastor, e se eu não ver nada acontecer, será que isso significa que Deus não me ama? Que Deus não gosta de mim? Que Deus não está me ouvindo? Querido, eu vou te dar um conselho. Orou e não sentiu e não viu nada acontecer, lembre-se de uma coisa: o justo ele anda pela fé, não por aquilo que ele sente. O justo viverá por fé. Eu não preciso sentir, porque nem sempre a oração vai trazer alguma resposta instantânea para mim. Não é assim. Seria muito fácil se eu orasse aqui agora e tudo acontecesse na hora. Só que o grande desafio de servir a Deus é você permanecer fiel, mesmo sem você sentir nada, mesmo sem você ver nada, mesmo tudo dando errado para a sua vida. Eu sirvo ao Senhor, não é por aquilo que Ele faz, é porque Ele me transformou, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador, Ele é o único que pode me dar a palavra de vida eterna, é por isso que eu ando com Ele. Só por isso. Sábado nós temos oração. Aí sabe qual que é o problema? Você quer receber de Deus, mas você não vem. Nós temos aqui 6 horas de oração e mais 2 horas de adoração, e tem gente que ainda arruma desculpa para falar que não dá para vir. Sabe, querido, eu gosto de dizer que nós como cristãos, antes de ensinarmos sobre oração,
Nós precisamos ser alguém de oração. Eu vou estar aqui sábado com vocês. Eu me lembro que eu ensinei uma coisa aqui e eu fico feliz. Esses dias comentaram, acho que na célula da Marluce, eu estava lá. E eu me alegro quando eu vejo as pessoas praticarem. O que é isso, pastor? Ao invés de você pedirem, orem por mim, peça assim, orem comigo. É diferente. É muito fácil você olhar e falar assim, ô Júnior, ora por mim. Não. Você precisa falar assim, ô Júnior, ora junto comigo. Porque isso diz que você também vai orar. Porque o que a gente mais vê é as pessoas aí fazendo corrente de oração. Em WhatsApp, em não sei mais aonde, orem por mim, mas pergunta se elas querem vir na igreja. Sabe, querido, eu quero te convidar sábado. Ao invés de você ficar pedindo para todo mundo orar por você, vem orar conosco. Venha passar aqui um tempo, venha adorar conosco. Eu busquei muito a Deus por essa palavra essa semana, como eu faço com tudo que eu prego. E eu falei para Deus, Deus, como é que eu faço? Como é que nós fazemos para conseguir viver coisas maiores? Para viver essas coisas mais profundas? Deus disse algo para mim assim, como é que eu posso, meu filho, me revelar de maneira mais profunda, se a maioria das pessoas pensam que já conhece tudo de mim? Querido, a maioria das pessoas não buscam a Deus como deveriam buscar. É por isso que a gente não vê as coisas acontecendo. E aí a gente vive transferindo responsabilidade para os outros. Ah, eu quero que o meu pastor ore por mim, para que eu seja abençoado. Quem dera se dependesse de mim. Nós não oramos porque não acreditamos que Deus tenha mais para fazer. Queridos, o que Deus tem para nós vai além de ter uma boa casa, vai além de ter um bom carro, vai além de ter dinheiro guardado no banco. Deus tem muito mais para poder fazer na sua vida. Pastor, por que eu não vivo? Porque a gente pensa que servir a Deus e ser abençoado é somente ter essas coisas. Ser bem-sucedido, prosperar, ter sonhos realizados. Querido, Deus, Ele poderia fazer muito mais se nós crescêssemos. Se nós orássemos mais. Agora o segredo é permanecer. Até na conversão das pessoas isso faz a diferença. Nós falamos disso na célula essa semana. Eu estava lendo a biografia de um homem chamado George Muller. E ele diz o seguinte, que o grande ponto é você não se cansar de orar nunca, antes de receber a resposta. E ele diz algo maravilhoso, ele diz assim, eu tenho orado há 52 anos pela conversão de 2 amigos meus. E eu ainda acredito que um dia isso vai acontecer. Você já imaginou orar por uma pessoa 52 anos? A gente ora 1 mês, 2 meses, 1 ano e para de orar. Eu não sei, meu querido, qual é o desafio que você tem pela frente essa semana. Quem aqui tem algum problema para resolver essa semana? Eu tenho, muitos. Eu não sei o que você tem orado, estava orando e deixou de orar. Mas, meu irmão, escuta esse conselho, não desista de orar. Era impossível Jericó cair, mas caiu. Era impossível o mar vermelho se abrir, mas abriu. Como é que Daniel podia sair ileso da cova dos leões? E Deus costurou a boca dos leões. Daniel orava só 3 vezes por dia, para você ter entendimento. Chegaram para Jesus e convidaram Jesus para ir à casa de Jairo, porque a filha dele estava morta. Quando Jesus chegou lá, aquela multidão, gente chorando, Jesus olhou e falou assim, ela está só dormindo, fica tranquila.
começaram a rir de Jesus, a debochar da cara dele. Ele entrou para dentro da casa, fechou a porta, ele, os pais e alguns dos que estavam com ele, e olhou para aquela menina e disse assim: Talita cumi, que traduzindo é: menina, levanta-te. Diz a Bíblia que Jesus tomou ela pela mão e a menina começou a andar pela casa, e Jesus só falou com eles assim: dá alguma coisa de comer para ela. Ela está curada, está tudo bem. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas Jesus te diz nessa noite: Talita cumi, levanta-te, anda, sai desse buraco, para de viver nesse marasmo, para de viver, querido, nessa tristeza, nessa angústia que você está andando. Busque mais, ore mais, creia mais, tenha fé, porque enquanto você ora, Deus está trabalhando e fazendo algo sobrenatural em torno da tua vida, ainda que os seus olhos não consigam enxergar. Fala para quem está do seu lado assim: Talita cumi. Sabe, querido, a vida de oração, ela é uma vida de milagre. Eu não estou falando que você vai viver coisa extraordinária todo dia. Estou falando de coisas simples. Porque na verdade milagre só é pequeno na vida de quem não precisa dele. Na vida de quem precisa, qualquer pequeno milagre é grande. Já viu isso? Quinta-feira a pastora comentou algo aqui interessante. O manezinho estava aqui na igreja, ele viu. Estava armando uma chuva, terça-feira. E os pedreiros, eles construíram ali uma caixinha na porta lá da igreja, entre o prédio e a igreja, para a água que vem daqui escoar direto para a rua. E o Mauro e o Gils viraram para mim e falaram assim para mim: pastor, o senhor é um homem de oração, o senhor pode orar, porque se chover, leva tudo isso aqui embora. O manezinho está aqui, ele é testemunha. Eu falei para eles: eu vou orar e Deus vai nos responder. Querido, eu saí de lá e fui para dentro da minha sala, como Deus está me vendo aqui, eu falando isso. Eu dobrei os meus joelhos e eu disse: Deus, eu sei que o Senhor tem um controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor sabe a hora que deve chover, a hora que não deve. Quem sou eu para determinar alguma coisa? Eu só quero te pedir para a gente não ter desperdício, porque a obra já está tão cara, nós não estamos tendo dinheiro para poder fazer de novo. Falei: meu Deus, dá mais algumas horas de tempo bom, só para que não chova e não destrua o trabalho que nós fizemos. Querido, quando eu desci a escada da minha sala e saí dali, encontrei com um manezinho, abriu uma nuvem, um sol apareceu no céu na hora. E eu disse para os pedreiros assim: olha a importância do testemunho da oração. Eu disse para eles assim: eu estava lá em cima na minha sala orando agora. O Gil disse assim para mim: é, pastor, o seu santo, ele é forte demais, pastor. Querido, Deus, ele tem prazer de responder as pequenas coisas. As orações mais simples que nós fazemos, talvez para vocês não representa nada, mas para mim é um grande milagre. O problema, sabe o que é? É que Deus não faz coisas maiores na sua vida, porque você não valoriza essas pequenas coisas que todo dia Deus faz e você não consegue enxergar. Tanta coisa que Deus fez hoje. Você chega no culto com essa cara mal-humorada, amarrada, não é capaz de levantar uma mão para agradecer a Jesus. Só de você estar vivo aqui, meu irmão, você já devia entrar na igreja saltando e pulando de alegria, igual o Ronei entrou aquela hora. Sabe, existem níveis de oração na nossa vida. Primeiro nível de oração, rapidinho, quero falar para você. Primeiro nível de oração é você aprender a orar por você mesmo, buscar a Deus. Segundo nível de oração, você aprender a orar pelos irmãos. Tiago diz que muito pode a oração de um justo. Nós precisamos crer nisso. Agora, o terceiro nível de oração é você aprender a orar por um terceiro grupo, que foi o que Jesus ensinou, pelos inimigos que você tem. Pastor. Isso faz parte dos estágios de oração.
Mateus capítulo 5, capítulo anterior, Jesus ele ensinou a você orar por aqueles que te odeiam, por aqueles que te perseguem, por aqueles que te amaldiçoam. Porque nós precisamos entender que eu e você só podemos pedir algo de bom para Deus se nós somos capazes de desejar a mesma coisa para o próximo. Engraçado que a gente quer tudo de bom para nós, mas para o meu inimigo eu desejo que ele morra. Eu desejo que ele coma o pão que o diabo amassou. É assim. Quem conhece a oração do Pai Nosso aí? Vamos orar comigo? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Espera aí agora, espera aí. Pastor, isso aí não, pastor. Não, eu quero que Deus me perdoe, mas perdoar aquele que me ofendeu, aí já é demais. É difícil isso, né? Mas Jesus ensinou. Como é que você quer ser perdoado se você não perdoa? Como é que você quer ser perdoado se você joga na cara da pessoa o tempo inteiro? Você não mostra que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você ora por você, quando você ora por amigos seus, por pessoas familiares que estão passando por lutas. Você mostra que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você ora por gente que te odeia, por gente que fala mal de você, gente que te deu prejuízo, gente que destruiu seu casamento. É aí que você mostra que você é uma pessoa de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você ia se comportar se você visse a pessoa que te feriu começando a frequentar a igreja amanhã? Lembra daquela pessoa que te deu um calote, que não te pagou e que você passou aperto financeiro muito grande por causa daquela pessoa? Amanhã aquela pessoa entra na igreja, senta aqui, cultua Jesus, aceita Jesus, batiza, tem a vida transformada. Como é que você ia congregar junto com ela no mesmo lugar? Ou você acha que o evangelho é só para você? É para ela também. Jesus veio para os doentes. Você já imaginou se aquela mulher que tentou destruir o seu casamento amanhã começar a congregar aqui na igreja? Você vai sair da igreja ou você vai orar pela vida dela para que Deus a abençoe e dê um marido para ela casar? Como é que faz? Ou nós servimos a Deus, ou não estamos servindo, querido. A gente precisa aprender a abençoar quem nos amaldiçoa. Os cristãos precisam aprender a profetizar a bênção sobre aquele que quer te destruir. Pensa aí numa pessoa que pisou no seu calo, que você teve problema lá fora. Lembrou de alguém? Lembra de alguém que te deve? Pastor, fulano não me pagou R$2,50 que ficou me devendo, pastor. E aí está quase morrendo de ódio por causa disso. Que seja R$2,50, que seja 10 mil. Quem mandou você emprestar? Problema seu. Quem mandou você ser avalista dele no banco e ele não deu conta de pagar? A Bíblia manda não emprestar. Você quis confiar. Vai mais. Fala alguém do teu lado. Vai mais, bobão. É assim. Aí eu quero terminar te dizendo o seguinte sobre os efeitos da oração. Quando você ora, você se torna uma pessoa melhor. Sabia disso? As pessoas estão brigando com você, você está andando em paz. As pessoas chegam para você para te maltratar com palavra grosseira, você vem com palavra amorosa. Porque a Bíblia diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Sabe,
Nós nos tornamos instrumentos de Deus para mudar a vida das pessoas quando nós oramos. Sabia que a sua intimidade com Deus, ela pode mudar o dia de alguém? Essa semana aconteceu um fato muito interessante. Eu saí da oração aqui, resolvi algumas coisas aqui da igreja depois da oração, e conversei com o manezinho, os pedreiros e tudo. E aí, saí daqui da oração, passei um determinado estabelecimento. Quando eu cheguei lá, o Júnior estava lá. E aí, tinha alguns funcionários conversando, e a gente conhece já há algum tempo. E eu perguntei para elas, vi que elas estavam meio chateadas, comentando uma com a outra. Eu falo, gente, o que vocês estão tristes aí? Aí elas disseram assim, pastor, é muito difícil lidar com um ser humano, né? Porque as pessoas começam um dia já mal-humoradas, tratando a gente mal. E com grosseria, com palavras de falta de educação, destrói o dia da gente. Gente sem noção. E foi falando, e foi falando, e foi falando. Eu poderia ter dito para elas assim, falar, vocês estão certas mesmo, mexer com o povo é o trem mais difícil que tem. Ou raça. Mas eu virei para elas e disse assim, posso ensinar uma coisa para vocês? Aprenda a ter compaixão dessas pessoas. Vocês não sabem como é que o dia deles começou. Talvez eles estão com um problema dentro de casa. Talvez ele deixou um filho doente dentro de casa antes de sair, chegou aqui e foi grosso com você. Essas pessoas que vocês dizem aí que são sem noção, essa palavra sem noção, alguém já disse isso aqui? Eu acho que você já disse, sobre o fulano, né? O fulano é sem noção. Quando você olhar para alguém e disser para ele assim, aquele fulano é sem noção, isso significa que ele não teve talvez a mesma oportunidade de aprender as coisas que você aprendeu, que ele não deveria fazer ou falar determinada coisa naquela hora ou naquele dia, naquele momento, daquela maneira. Isso que é uma pessoa sem noção. Então, querido, quando eu conversei isso com elas, o Júnior chegou perto de mim e sabe quando o ambiente muda? A raiva que elas estavam, a tristeza que elas estavam passou. O Júnior ainda convidou elas para poder vir no culto hoje à noite. E de uma palavra grosseira, elas poderiam ter destruído o dia delas, porque entrou alguém ali e tratou elas mal. Mas quando entrou duas pessoas que tinham acabado de sair da oração, o dia delas mudou totalmente. Eu tinha passado a noite de quinta para sexta, de meia-noite até às 6 horas da manhã aqui. Depois disso eu cheguei lá. O Júnior também chegou aqui às 5 horas da manhã e saiu daqui às 7 junto comigo. E nós dois fomos praticamente juntos. O que era para ser um dia arrasado, foi um dia abençoado. Por causa de uma palavra. Sabe, Jesus está desejando levantar pessoas assim. Pessoas que vão mudar a vida dos outros. Agora a pergunta que eu te faço é: que diferença que você como crente está fazendo? Se você chega num trabalho nervoso, estressado. A hora que eu perguntei aqui quem era crente, todo mundo levantou a mão. Deixa eu te dizer uma coisa, você é crente para fazer a diferença lá dentro do seu local de trabalho, sabia disso? Jesus te colocou lá para você ser a pessoa que vai fazer o ambiente mudar. Agora, se você não tem feito a diferença, isso aí está mostrando que está faltando tempo no secreto. Porque tudo aquilo que Deus manifesta na minha vida, logo pela manhã, quando eu o busco, é para ser compartilhado com as pessoas que estão perto de mim. Escuta uma coisa, querido. Se você começou o seu dia rancoroso, mal-humorado, descarregando tudo em todo mundo, isso é sinal de que você não começou o seu dia com Deus, não. O Deus que se manifesta na minha vida, no meu tempo em secreto, me leva a dar tratamento diferente para as pessoas. Se você acorda mal-humorado, né, aquela esposa que já acorda cuspindo fogo,
igual dragão. Nervoso, estressado. Deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Se você vai para o trabalho cuspindo fogo, você está possesso por demônio. Porque crente não vai para o trabalho cuspindo fogo. Crente vai para o trabalho exalando o bom perfume de Cristo que está sobre a vida dele. Aonde você chega, o ambiente tem que mudar. Sábado nós vamos ter oração. Nós devemos ter aqui hoje mais de 180 pessoas. Você já imaginou se 180 pessoas vierem sábado na oração? Como é que nós vamos sair por essas portas para ir na rua da nossa casa, entrando nos bairros dessa cidade? Você já imaginou o que pode acontecer? E aí eu concluo te dizendo o seguinte. Sexta-feira eu estava em oração aqui na igreja. E eu vim para cá umas 7 horas da noite, saí quase meia-noite, meditando nessa palavra. E aí, estava orando e eu deitei aqui no altar e chorei muito na presença de Deus. Estava muito angustiado. E aí eu chorei muito. E aí, eu sempre tenho esse costume de orar isso para Deus, falar: Deus, nunca me permita sair do seu propósito, nunca me deixa direcionar essa igreja para uma direção que o Senhor não está me mandando fazer. Me orienta nas decisões, nas escolhas, em tudo que eu tiver que fazer. Que não seja o homem de ego que direcione, que pastoreie esse rebanho, mas a tua presença através de mim. E aí, querido, eu fiz uma oração e fui lá para trás depois, terminar de preparar esse sermão, abri a Bíblia e fui ler a palavra de Deus. E na tela do meu computador tinha um arquivo que há quase 4 anos eu não abria ele. E eu abri esse arquivo, que era um resumo de um livro de oração que eu li há muitos anos atrás. E eu tinha escrito essa frase que me chamou muito a atenção. De um pastor que mudou de cidade nos Estados Unidos. Ele e a sua esposa, eles começaram uma pequena congregação. E ele foi fazer uma oração para Deus. E ele perguntou: Deus, o que é que eu preciso fazer para que a minha igreja siga no propósito que o Senhor tem para ela? E eu anotei essa frase, não mudei nem para mais e nem para menos. Estava escrito exatamente assim: se você e a sua esposa levarem o meu povo a orar e clamar pelo meu nome, você nunca sentirá falta de algo novo para pregar. Eu enviarei todo o dinheiro para a igreja e para a sua família, e o salão nunca será suficientemente grande para comportar as multidões que eu mandarei como resposta à sua oração. Eu falei a tudo que eu precisava escutar de Deus hoje. Se você e a sua esposa levaram o meu povo a orar, e é isso que eu vou fazer enquanto eu for pastor dessa igreja. Jesus, ele levou os discípulos para orar, e eu termino te dizendo isso. Mateus 26, Jesus subiu no Getsêmani para orar. E Jesus ali foi com os discípulos, mas em um certo período de tempo ele se afastou com 3 dos seus discípulos. E eu aprendo aqui 3 coisas rapidinho. Em primeiro lugar, nós devemos ter o nosso tempo a sós de oração com o Senhor. Jesus, ele nos ensina nesse texto, ele estava ali orando, mas vez por outra ele se afastava dos discípulos também para orar. Segundo lugar, esse texto nos ensina sobre oração em unidade com os irmãos. Como assim, pastor? Jesus leva os discípulos e chegando lá, ele leva mais 3 adiante com ele. A Bíblia diz que ele se entristece por causa das pressões e ele compartilha com eles a dor que ele estava sentindo. Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, permanecei aqui e vigiai comigo. Jesus foi adiante, orou, e quando ele voltou, ele achou-os dormindo. E aí ele perguntou para Pedro assim: não podeis vigiar
comigo 1 hora? Está entendendo onde é que eu descobri esse negócio de orar comigo, ao invés de orar por mim? Jesus pediu: orem, vigiem comigo. É por isso. E isso aqui mostra o quão é importante eu estar junto com a minha igreja, os meus irmãos. Porque o próprio Jesus levou discípulos para junto dele enquanto ele orava. O próprio Jesus pediu no momento de angústia que os discípulos orassem e vigiassem junto com ele. E aí tem muita gente que diz que é besteira vir na igreja para orar junto com os irmãos, se o próprio Jesus fez isso com os discípulos no monte. Vai entender. Sábado nós temos 6 horas de oração, e eu termino te fazendo esse convite. A pergunta que eu te faço é: não podeis vir orar 1 hora comigo? Vou dizer de novo. Sábado nós temos oração das 13 até as 21. Será que vocês não podem vir orar 1 hora comigo? Fica de pé no seu lugar.